Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui, outubro de 2023. O primeiro episódio da terceira temporada do Chuck já entrou na Star Plus e eu ainda estou falando da segunda temporada, né? Que eu demorei bastante para ver. Outro dia, faz uma semana e pouco, eu resenhei a primeira, vou deixar o link da resenha na descrição desse vídeo. E agora volto para falar sobre a segunda, só que antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. O Chuck não é a minha franquia slasher favorita, porque assim, eu não sou tão fã de comédia de horror, eu gosto mais, sei lá, do primeiro, segundo, mas assim, a primeira temporada eu achei bem legal e a segunda temporada eu vi assim, críticas, gente que amou e gente que odiou, né? Eu consegui entender ambos os lados. Então é assim, a história pega alguns meses depois, né, da primeira. Na verdade, sim, tem aquele caminhão cheio de Chucks. A gente descobre que tem um monte de 70 e tantos Chucks. E aí uma das personagens, o que era menininho lá no primeiro filme, né, o Andy Barclay, ele está dirigindo o caminhão. Bom, aí acontecem coisas e aqueles nossos três adolescentes da primeira temporada vão acabar em uma espécie de fundação casa, né? Só que católica, né? Então, e essa fundação e casa católica funciona na mansão onde o psicopata lá que habita o corpo do Chuck morava quando era criança. E foi para morar ali. E aí então você vai ter uma temporada que supostamente vai ter um outro lugar fechado onde o Chuck vai poder matar à vontade, não só alunos, como professores e pessoas que aparecem aí naquele convento. É mais ou menos assim, só que acontece um monte de coisa nos 8 episódios, tá? Eu vou dar nenhum spoiler, podem ficar sossegados. Então é assim, eu acho inegável que o Don Mancini, o criador da série, ainda tenha tantas ideias. Cada episódio é um monte de ideias, né? Mirabolantes, assim, alucinantes. Aí eu entendo porque algumas pessoas criticaram a segunda temporada. São muitas ideias mesmo, só que na maior, não sei, na maior parte, grande parte das vezes, as ideias elas não são desenvolvidas, elas não são aproveitadas por muito tempo, tá? Então você tem, sei lá, uma série de Chucks que começam a aparecer, um Chuck bonzinho, um Chuck isso, tem até um Chuck que imita lá o Apocalipse Now, né? É uma chance para o dublador lá, não sei quanta, e fazer uma imitação do Chuck imitando Marlon Brando, né? E aí, referências mil e tal, mas esse aí do Apocalipse Now tá bem grandona. Essas personagens, ou esses Chucks, ou essas ideias, elas entram e às vezes no mesmo episódio elas são cortadas, elas não desenvolvem. Então dá para sentir assim, era uma coisa assim, vamos fazer coisas acontecerem. E aí essas coisas aconteciam meio que matando algumas ideias que poderiam ter sido desenvolvidas. Né? Essa temporada, então, você tem a história desses três adolescentes, e aí o casalzinho lá de meninos o relacionamento deles fica meio que parece dois velhos brigando, o casal já velho brigando. Quem tem mais desenvolvimento de personagem é a menina, né? Eles ficam assim, tudo, o casalzinho com umas brigas. Eu gosto do Chuck, porque aparece o Chuck. E aí você tem umas mortes legais, só que você tem alguns núcleos, né? Você tem o do convento lá do Chuck, com os padres e não sei o quê, mas você também tem é muito engraçado, da Jennifer Tilly e da Tiffany, aquela história de a boneca com o corpo da atriz. Eu não vou ficar dando spoiler, né? Todo mundo que sabe da série já sabe quem que habita o corpo de quem. E tem Glenn e Glenda, que agora são duas personagens. E, enfim, você tem um outro universo que funciona quase como um espaço onde o show vira totalmente meta, né? E referência
sobre Hollywood, sobre Jennifer Tilly, as irmãs Tilly, é puramente metalinguístico. É o que aí, por exemplo, tem um episódio, acho que é o 2 ou 3, que é quase se fosse um murder mystery, né? Um episódio de mistério. O Chuck ele aparece só como se ele estivesse dando uma entrevista para um talk show, porque vira tudo em termos da Meg e da Jennifer Tilly, daquele pessoal lá. Então, assim, era tiro para tudo quanto é lado. Eu achei legal, mas eu entendo os dois lados, né? Eu entendo quem amou, justamente porque é uma montanha-russa de ideias e de coisas, mas também entendo quem achou que, por exemplo, a série descambou às vezes para caminhos que eram mais The Seed of Chuck, mais da comédia ou da metalinguagem, aquela coisa toda. Eu fiquei no meio, assim. Eu devo confessar que eu devo confessar que a primeira temporada, que é mais centrada num lugar só, vamos dizer assim, é um slasher, sei lá, mais, né? Vamos eliminando aquelas pessoas e o Chuck elimina bem, né? Eu confesso que gostei mais porque é o tipo mais que eu curto de slasher. Lembra, quem está falando aqui é um cara que não gosta muito de comédia de horror, né? Então aí às vezes tinha umas mortes legais, tem tudo, mas eu achava que era às vezes um pouco demais. Mas foi uma boa temporada. Só que agora eu vou esperar todos os episódios da terceira temporada ficarem prontos, porque eu tive uma overdose de Chuck, por isso que, né, eu falo, eu não amei, não. Mas aí é questão de gosto pessoal. As mortes são bacanas, dá para perceber que tem o orçamento de um show de televisão, diálogos estão bem feitos, muito mordazes, não é um show ruim, muito pelo contrário, ele é bom, só que eu achei que é um pouco over the top demais, assim, né? Referências mil, assim, é muito engraçado ver como que eles vão comendo, né? É o Exorcista, nossa, vai falando de tudo quanto é filme de terror, franquias, e brincadeiras com tudo quanto é coisa, que assim eu falei que fica, parece que um pouco too much, né? Fica mais pro lado cômico. Mas bacana, agora vamos esperar ver o que acontece na terceira temporada. Tem lá meio que uma hora que eles recordam, né, as mortes. É uma temporada legal. Agora vamos ver o que vai acontecer. Tem umas coisas assim, por exemplo, esse é o último boneco Chuck, tinha esquecido de falar. Ok, eu entendo isso, que fica para típico desses filmes slashers, né? Agora a gente venceu o monstro, não sei o quê, só que a gente sabe que não vence. Só que eu sentia que às vezes na série, e parece que eles queriam usar isso meio como uma coisa agora vai, mas a gente sabe que não vai. Tanto não vai que abre uma expectativa para uma possibilidade para a terceira temporada, que inclusive está havendo, e eu acho ótimo que esteja. Né? Mas ficava, não, agora é o último Chuck. Eu falava, não é o último, filho, ele vai dar um jeito de voltar, vai ter uma outra boneca, vai ter, sei lá, um cachorro, Chuck, e se eles ficavam meio que insistindo. Mas, assim, são mais a questão de gosto pessoal mesmo, tá? Eu ainda gosto de um slasher, mais slasher, mais terror. Esse aí tem muita comédia pro meu gosto, até demais. E me lembrou um pouco, às vezes, o Ryan Murphy. Aí é que acho que pegou em mim. Quando vai para muito lugar, assim, eu fico meio perdido. Então, tá vendo? É uma coisa de gosto pessoal. Mas tanto é que eu assisti a segunda e vou ver a terceira, né? Não é que eu não gostei, só achei talvez difuso demais, assim. Mas que eu dei boas risadas, eu dei. Né? Porque eu falei difuso, não falei ruim. Tchau.